Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor para as nossas vidas. Hoje, no 162º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Samuel, capítulo 2 e capítulo 3, versículo 1, livro de Salmos, capítulo 101, e o livro do apóstolo Tiago, capítulo 4. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Se neste momento você não tem como fazer as anotações ou estar de posse do nosso kit de fé, não tem problema, volte depois e ouça novamente. É um momento de fortalecer a sua fé. Por falar nisso, rapidamente gostaria de deixar aqui uma mensagem profética antes da nossa leitura. A Bíblia está cheia de promessa, mas ela será concretizada se você acreditar na palavra de Deus. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. Quando tudo vier contra, a sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não veio para roubar o seu carro, não está aqui para roubar a sua casa, seu apartamento, relógio, celular, sua roupa. Ele veio para roubar esta semente aqui, a sua fé e os propósitos que Deus tem para a sua vida. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a nossa família na leitura da Bíblia, nossos parentes queridos, a estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. E a compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, nos revele a compreensão de sua palavra hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Samuel, capítulo 2 e o capítulo 3, somente o versículo 1. Davi é ungido rei de Judá. Depois disto, Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo ir a alguma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu: Vá sim. Davi perguntou: Para onde devo ir? O Senhor respondeu: Para Hebrom. Davi foi para lá, levando consigo as suas duas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e eles ficaram morando nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram a Davi que os homens de Jabes-Gileade tinham sepultado Saul. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes-Gileade para dizer-lhes: Benditos do Senhor sejam vocês, por este ato de bondade para com o seu senhor, para com Saul, pois vocês o sepultaram. E agora que o Senhor use de misericórdia e fidelidade para com vocês. E eu também os tratarei bem por causa do que vocês fizeram. E agora sejam fortes e valentes, porque Saul, o senhor de vocês, está morto, e os da casa de Judá me ungiram para ser o seu rei. Abner faz Isbosete rei de Israel. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, para Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Vitória de Davi sobre Isbosete. Abner, filho de Ner, e os homens de Isbosete, filho de Saul, saíram de Maanaim e foram para Gibeão.
Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi também saíram, e os dois grupos se encontraram perto da cisterna de Gibeão. Um grupo parou do lado de cada cisterna e o outro do lado de lá. Então Abner disse a Joabe: que os moços se levantem e lutem diante de nós. Joabe respondeu: está bem. Então se levantaram e avançaram em igual número, 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um pegou o seu adversário pela cabeça, meteu-lhe a espada no lado e caíram mortos juntos. Por isso aquele lugar foi chamado de Campo das Espadas. Fica perto de Gibeão. Houve um combate intenso naquele dia e Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos homens de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. Azael, que era ligeiro como uma gazela selvagem, perseguiu Abner e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então Abner olhou para trás e perguntou: é você, Azael? Ele respondeu: sou eu mesmo. Então Abner disse: desvie-se para a direita ou para a esquerda, agarre um dos soldados e pegue a armadura dele. Porém, Azael não desistiu de perseguir Abner. Então Abner disse mais uma vez: pare de me perseguir, do contrário vou ter de matá-lo. E depois, como poderia eu olhar no rosto de seu irmão Joabe? Como Azael não quis deixar de persegui-lo, Abner o feriu na barriga com a extremidade inferior da lança que lhe saiu pelas costas. Azael caiu e morreu ali mesmo. Todos os que chegavam ao lugar em que Azael tinha caído morto paravam. Porém Joabe e Abissai perseguiram Abner. O sol se pôs quando eles chegaram à colina de Amá, que está em frente de Giá, no caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se reuniram em volta de Abner, formando uma só tropa, e se puseram no alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: será que a espada vai consumir para sempre? Você não sabe que serão amargas as suas consequências? Até quando você vai esperar para ordenar ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Joabe respondeu: tão certo como vive Deus, se você não tivesse falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um o seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou. E eles não perseguiram mais Israel e a luta acabou. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície. Passaram o Jordão e, caminhando toda a manhã, chegaram a Maanaim. Joabe deixou de perseguir Abner e, tendo reunido todo o povo, verificou que faltavam 19 dos homens de Davi, além de Azael. Porém, os servos de Davi tinham matado, dentre os de Benjamim e dentre os soldados de Abner, 360 homens. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e, ao amanhecer, chegaram a Hebrom. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul se enfraquecia. Amém. Compreendendo o livro 2 de Samuel, capítulo 2, exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Quando Davi se estabeleceu em Hebrom, seu retorno a Judá foi o sinal para que seu povo o reconhecesse como líder. Por isso, os anciãos de Judá ungiram-no pela segunda vez e o declararam rei, conforme 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Compreendendo o versículo 4a. Em sua ascensão ao trono de Israel, Davi ilustra a carreira de Jesus Cristo, o filho de Davi. Assim como Davi, o pastor, Jesus veio primeiro como um servo humilde e foi ungido rei em particular. Assim como Davi, no exílio, Jesus é rei hoje, mas ainda não reina sobre o trono de Davi. Como Saul nos tempos de Davi, Satanás está livre
para impedir a obra do Senhor e combater o povo de Deus. Um dia Jesus voltará em glória, Satanás será preso e o Filho de Deus dominará em seu glorioso reino. Conforme Apocalipse 19, versículos 11 e capítulo 20, versículo 6. O povo de Deus hoje fielmente ora: venha o teu reino, conforme Mateus 6, versículo 10, e aguarda ansiosamente o retorno de seu rei. Compreendendo o capítulo 4b ao versículo 7, Jabes Gileade estava situada no outro lado do Jordão, na tribo de Gade, e os homens que resgataram os corpos tiveram de viajar em direção ao nordeste e atravessar o rio Jordão para chegar a Bet-Sean, uma viagem de ida e volta de cerca de 30 quilômetros. Foi uma iniciativa corajosa e Davi agradeceu-lhes por sua dedicação a Saul e ao reino de Israel. Eles mostraram grande lealdade e o Senhor iria recompensar essa lealdade através da amizade de Davi por eles. 25 anos mais tarde, Davi exumaria os restos mortais de Saul e de seus filhos para enterrá-los novamente em sua tribo nativa de Benjamim, conforme capítulo 21, versículos 12 a 14. Compreendendo o versículo 7, infelizmente o povo de Jabes Gileade não quis se submeter a Davi, optando pela liderança de Abner e Is-Bosete, o filho fraco de Saul. O povo deixou que sua afeição por Saul o cegasse para o plano de Deus para a nação. Tinham até um bom motivo, mas fizeram uma escolha errada. Quantas vezes na história da igreja o povo de Deus permitiu que a afeição humana e o apreço por determinadas pessoas prevalecessem sobre a vontade do Senhor? Jesus Cristo é o Rei e merece nossa submissão, lealdade e obediência. Colocar líderes humanos acima do Rei ungido de Deus é criar divisão e fraqueza entre o povo de Deus e enfraquecer suas fileiras. Exposição bíblica dos versículos 8 a 11. O povo de Judá obedeceu à vontade de Deus e ungiu Davi como seu rei. Abner, contudo, contrariou o Senhor e declarou Is-Bosete, o único filho que restou de Saul, como o rei de todo Israel. Abner sabia que Davi, soldado corajoso e líder extremamente capaz, era o escolhido de Deus, mas, de caso pensado, rebelou-se contra o Senhor e apoiou Is-Bosete. Grande parte do que Abner fez durante os 7 anos e meio seguintes não foi para a glória de Deus ou o fortalecimento de Israel, mas para o próprio interesse. Ele estava cuidando de si mesmo. Compreendendo o versículo 9, Abner pôs Is-Bosete no trono. O cenário tem paralelos modernos, pois nosso mundo político e religioso está repleto de 3 tipos de pessoas presentes neste episódio. Temos pessoas fracas, como Is-Bosete, que chamaram a cargos privilegiados porque têm ligações. Temos também pessoas fortes e egoístas, como Abner, que sabem manipular os outros para tirar vantagens. Há ainda pessoas como Davi, que são chamadas, ungidas e preparadas por Deus, mas devem esperar o tempo do Senhor antes de poderem assumir seu lugar. É trágico quando igrejas e outros ministérios cristãos ignoram homens e mulheres escolhidos por Deus e colocam pessoas despreparadas em posições de liderança só porque elas são conhecidas ou têm ligações. Exposição bíblica dos versículos 12 a 17. Quando Abner proclamou Is-Bosete rei, ele estava, na verdade, declarando guerra contra Davi e sabia disso. Em pouco tempo, Abner tinha atrás dele todas as tribos menos Judá e achou que poderia facilmente derrotar Davi na batalha e controlar todo o reino. Mas Abner estava se rebelando contra Deus, enquanto Davi era o líder escolhido pelo Senhor. E a última palavra sempre
é de Deus. E no capítulo 3, somente o versículo 1, um longo conflito. A expressão "houve uma longa guerra" sugere que o conflito entre Davi e o filho de Saul durou um período prolongado, provavelmente cerca de 2 anos, conforme 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 10. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 101. Promessas de um rei. Salmo de Davi. Cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude. O que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 101, versículo 1. A ênfase aqui está no coração, pois o coração da liderança é a devoção do líder ao Senhor. Essa devoção resulta em uma vida vivida sem culpa, para a glória do Senhor. Davi estava determinado a ser esse tipo de líder e começou o salmo com verbos no futuro: eu irei, não vou. Repetindo essa promessa outras 6 vezes. Ele deixou claro que não deve haver separação entre a vida pessoal do líder e sua vida profissional, ou seja, entre a particular e o público. Davi queria que seu reinado tivesse como característica o amor e a justiça, pois é assim que Deus governa o mundo. Referência, capítulo 89, versículo 14, e o livro do profeta Isaías, capítulo 16, versículo 5. Exposição bíblica dos versículos 3 a 5. O salmista passa do coração do líder para o coração dos pecadores, conforme versículos 4 e 5, e enfatiza os olhos do líder. O que ele via e preferia não olhar. O coração e os olhos trabalham juntos, pois os olhos irão procurar encorajar aquilo que o coração ama, conforme Eclesiastes 2, versículo 10 e Jeremias 22, versículo 17. Esta seção traça um paralelo com o Salmo 15, no qual Davi descreveu o adorador ideal que Deus acolhe em sua morada. Davi não queria ninguém em sua família oficial que não estivesse andando com o Senhor. Compreendendo o versículo 3, os líderes devem definir os melhores objetivos, guiados pela vontade de Deus, pois a visão é que determina o resultado. O líder espiritual não só define os melhores objetivos, mas também usa os melhores métodos para alcançá-los, conforme versículos 3b. Exposição bíblica dos versículos 4 a 7. Em sua busca de bons exemplos, Davi pôs os olhos nos fiéis, não nos infiéis, conforme versículo 6. A expressão perversos de coração vem de um coração pervertido que não se conforma com a vontade de Deus, conforme Provérbios 3, versículo 32, capítulo 6, versículos 16 a 19, capítulo 11, versículo 20. E um coração pervertido produz uma língua enganosa, conforme Salmos 101, versículo 7, Mateus 12, versículos 34 e 35, e também deu uma conferida em Provérbios 17, versículo 20. A expressão traduzida por coração orgulhoso no versículo 5 significa amplo, expandido, e descreve pessoas que se inflamam com a própria importância. É importante que os líderes cultivem a humildade e exerçam a liderança como quem serve e não como ditadores.
Exposição bíblica dos versículos 6 a 8. As frequentes declarações no tempo futuro neste salmo dão prova da determinação de Davi de servir muito bem ao Senhor e ao povo de Deus. Além disso, mostram que ele era um homem de decisão. O rei não daria desculpas e não protelaria as decisões que deveriam ser tomadas. Contudo, seria difícil tomá-las e, mais ainda, implementar algumas dessas decisões. Portanto, ele queria parceiros que não estivessem contaminados pelo pecado, cuja caminhada fosse irrepreensível e que tratassem o povo com justiça. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 101, com o versículo 8. Davi conseguiu manter o alto padrão desta declaração? Não. Não totalmente. Mas que líder, além de Jesus Cristo, manteve uma reputação irrepreensível? Davi reinou por 40 anos, período em que expandiu as fronteiras do reino, derrotou os inimigos de Israel, acumulou a riqueza que seria usada na construção do templo e escreveu os salmos. Além de tudo, o rei estabeleceu a dinastia que, no fim, trouxe o Salvador ao mundo. Como qualquer de nós, Davi teve suas fraquezas e defeitos, mas, acima de tudo, procurou honrar o Senhor e ser um bom líder. Não por acaso, Jerusalém é conhecida como a cidade de Davi e Jesus como o filho de Davi. Vamos para a leitura no livro de Tiago, capítulo 4. Amizade com o mundo. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Não julguem os outros. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A incerteza da vida. Escutem agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Tiago, capítulo 4, exposição bíblica dos versículos 4 a 10. A raiz de todas as guerras,
as internas e externas, é a rebelião contra Deus. No início da criação existia uma perfeita harmonia, mas o pecado entrou no mundo, levando ao conflito. Pecado é a transgressão da lei, conforme 1 João capítulo 3, versículo 4. E transgressão da lei é rebelião contra Deus. Compreendendo o versículo 8, por sua bondade, Deus se aproxima de nós quando lidamos em nossa vida com o pecado que o mantém à distância. O Senhor não nos dividirá com ninguém, Ele deve ter total controle. Nós nos submetemos ao controle de Deus quando confessamos os nossos pecados e pedimos sua purificação. Se fizermos isso, então Deus irá se aproximar, purificar-nos e perdoar-nos, e as guerras irão cessar, conforme versículo 1. Não estaremos em guerra com Deus, por isso não estaremos em conflito com nós mesmos. Isso significa que não estamos em guerra contra os outros. Exposição bíblica dos versículos 11 a 12. Os cristãos precisam ter discernimento, conforme Filipenses 1, versículos 9 a 10, mas não deve agir como Deus no sentido de julgar. Devemos primeiro examinar a nossa vida e então tentar ajudar os outros, conforme Mateus 7, versículos 1 a 5. Falar mal de um irmão ou irmã e julgar essa pessoa com base em evidências parciais e, provavelmente, maus motivos é pecar contra ela e contra Deus. Nós somos chamados a ser juízes. Deus é o único juiz. Ele é paciente e compreensivo. Seus juízos são justos e santos. Portanto, podemos deixar o assunto em suas mãos. Exposição bíblica dos versículos 13 a 17. A parte da vontade de Deus. A vida é um mistério. Quando conhecemos Jesus Cristo como Salvador e buscamos fazer a sua vontade, então a vida começa a fazer sentido. Até o mundo físico à nossa volta assume um novo significado. A vida começa a ter a simplicidade e a unidade que leva ao equilíbrio e à confiança. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro do apóstolo Tiago, capítulo 4. Trago o versículo 14. A brevidade da vida é um dos temas frequentes das Escrituras. Para nós, a vida parece longa e nós a medimos em anos. Em comparação com a eternidade, no entanto, nossa existência na Terra não passa de uma fumaça ou neblina. Tiago tomou emprestada essa imagem do livro de Jó, no qual encontramos muitas imagens referentes à brevidade da vida. Ela é também comparada a uma sombra ou um sopro. Uma vez que a vida passa de forma tão rápida, não podemos simplesmente desperdiçá-la e, sem dúvida, não queremos isso. Devemos investir a nossa vida em coisas eternas. As palavras de hoje foram semeadas para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.